Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês tenham tido um ótimo dia. Eu sou Ana Rodrigues, a sua caçadora de crimes. Às quartas-feiras eu venho aqui e conto a história de um caso criminal enquanto eu faço a minha maquiagem. Então, se tu está interessado em true crime e gosta de maquiagem, deixa aí pra mim o seu gostei, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Vocês sabem que eu faço parte de um grupo maravilhoso chamado Caçadores de Crimes. O link para encontrar o canal de todos eles está aqui embaixo na descrição. Mas hoje eu quero que vocês conheçam essa caçadora maravilhosa aqui. Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Naka e eu faço parte do canal Horror das Minas. Eu também faço parte do Caçadores de Crimes, aqui os parceiros desse canal, e eu vim aqui convidá-los a conhecer um pouco do meu trabalho. Toda quarta e toda sexta-feira a gente traz vídeos de casos criminais, teorias da conspiração, mistérios, assombrações, tudo que envolve horror. Então assiste esse vídeo até o final e depois, se você quiser, vai lá conhecer a gente, se inscreve e acompanha a gente também. É isso, muito obrigada pelo espaço, valeu e tchau, tchau. Recado dado, passem lá no canal da Naka, se inscrevam, acompanhem ela, vocês vão gostar muito. A Naka é uma pessoa muito legal e estilosa. Beijo pra ti, Naka. Gente, vamos deixar aqui bem claro que o intuito do canal nunca foi e nunca será denegrir a imagem ou a memória das vítimas, nem mesmo banalizar o que elas passaram, mas sim contar a história do que lhes aconteceu de forma documental. É importante deixar isso claro porque tem pessoas que já me disseram que acham uma falta de respeito eu fazer maquiagem enquanto eu estou contando o caso, o que eu acho que não tem nada a ver. Falta de respeito seria se eu fizesse piadas, escarnecesse sobre o sofrimento das vítimas e essas coisas. Então, bem sem noção, eu achei. Enfim, hoje é o último vídeo da nossa série de filmes inspirados por crimes reais, filmes de terror, tá? Eu só escolhi os filmes de terror. Teve uns que eu tive que deixar de fora porque era um drama, suspense, mas eu posso fazer a parte 2, se vocês quiserem, deixem aí nos comentários. E como é o nosso último vídeo, eu trouxe o Steven Tyler Bon Jovi, o ursinho mais roqueiro do YouTube, para se despedir aqui de vocês, porque ele ficou esse tempo todo da nossa série aqui do meu ladinho. Não que eu tenha medo, tá? Eu não tenho, só disse que eu não gosto de violência gratuita, mas eu queria ele me acompanhando e queria que vocês conhecessem o meu ursinho roqueiro. Então, Steven, tu vai chamar a vinheta e vai se despedir, mas só depois, porque hoje eu tenho que falar do caso, ou melhor, agora eu tenho que falar do caso O Horror em Amityville. Essa história, gente, rendeu mais de 25 filmes. 25 filmes e pelo menos 2 livros. Eu vou falar para vocês aqui brevemente dos 2 filmes que levam o nome do livro, subscrito pela família Lutz, né, que foi a família que supostamente viveu o que aconteceu na casa. E esses 2 filmes têm o mesmo nome do livro, Horror em Amityville, o original de 1979 e o remake de 2005. A família Lutz vai morar em uma casa em que aconteceu uma tragédia e lá eles passam apenas 28 dias porque foram assombrados pelas mais diferentes atividades paranormais possíveis. O filme de 79 é mais trash, como fala, né? E o de 2005 um pouco mais moderno, aparecem mais entidades, dá mais sustos. Eu não assisti, eu só assisti aos trailers, então se eu achar eu vou colocar disponível aqui embaixo para vocês, se não, vocês procuram, né, para assistir. Então, vamos ao caso de hoje. Steven, chama a vinheta. Vinheta. Agora dá tchau. Tchau. Eu sou péssima nisso. Então, gente, tudo se passou ao redor desta casa aqui e dentro desta casa aqui, localizada originalmente no número 112 da Avenida Ocean, em Amityville, Long Island, no estado de Nova York,
Estados Unidos, é claro. Ela foi construída nesse estilo aqui, dizem que é irlandês, em meados dos anos 20 e foi vendida para a família DeFeo em 1965. A família era bem rica e grande. Ronald DeFeo e Louise eram os pais e seus filhos, Dawn, Allison, Mark, John e Ronald DeFeo Jr. com idades entre 9 e 23 anos. A história roda mais ao redor do filho mais velho, que era tido assim como mais um adulto da família, porque ele era o mais velho. O Ronald Jr. cresceu sendo rigorosamente vigiado por seus pais, que eram até bem agressivos com ele. A maneira que o garoto foi tratado gerou nele alguns transtornos e ele se tornou bastante problemático. Para tentar corrigir isso, os pais e os avós começaram a mimá-lo bastante. Para vocês terem uma ideia, quando ele fez 14 anos, ele ganhou de presente uma lancha. Uma lancha. Além disso, os pais davam dinheiro, todo o dinheiro que ele pedia, e quando ele não recebia o dinheiro que pedia, ele ia lá e pegava, furtava. Então, o Ronald Jr. era usuário de entorpecentes, alucinógenos, e se metia em muitas confusões. Aos 17 anos ele foi expulso do colégio exatamente por isso, por causar muitas confusões, agredir muitos colegas e por estar sempre chapado. Em uma noite, ele mostrou seu lado psicopata durante uma discussão dos pais. Os pais estavam na cozinha em uma de suas muitas brigas. O Ronald pegou o seu rifle, desceu, disse para a mãe sair da cozinha, apontou o rifle na cara do pai e apertou o gatilho, mas a arma estava descarregada e não aconteceu nada. Bom, eu imagino que o pai tenha ficado bastante bravo, né? Porque, nossa. Só para vocês verem aí o perfil da criatura. O guri tinha problemas. Sabem o que mais me chamou a atenção quando eu vi as fotos dessa casa? Foi que ela era preta. Que coisa estranha, coisa esquisita. Sabe, a minha cor preferida é preto. Quase tudo que eu tenho é preto, mas, poxa, eu jamais pintaria uma casa de preto. Então, isso já deixa a casa bastante bizarra, estranha. Vocês não acham? Enfim. Então, chegamos à noite de 12 de novembro de 1974, por volta das 13h15 da manhã, quando o Ronald DeFeo Jr. chegou em um bar chamado Harris Bar, gritando escandalosamente que toda a sua família havia sido baleada. Então ele e mais um grupo de pessoas foram até a casa e constataram que sim, toda a família estava dizimada, infelizmente. Então um dos integrantes chamou a polícia logo chegou e começou a analisar a cena do crime. A polícia então encontrou todos os membros da família deitados em suas camas, todos alvejados por disparos. Os pais haviam levado 2 disparos, enquanto os filhos tinham recebido apenas um. O Ronald falou que ele atribuía os crimes à máfia local e citou o nome de um homem chamado Louis Fallini. Para proteger o Ronald DeFeo, a polícia o levou para a delegacia, já que eles pensavam que tinha alguém tentando exterminar a família inteira. Estranhamente, ele tinha conseguido sair da casa, né? Mas espera aí que essa história já vai se explicar. Na delegacia, então, ele começou a contar várias versões e a polícia começou a achar aquilo muito estranho. Estava muito inconsistente. Porque como que ele não acordou com o barulho dos disparos, por exemplo, como ele não pediu ajuda antes? Como é que tu vai escutar um monte de tiros sendo disparados dentro da tua casa e não vai sair correndo logo e chamar ajuda, né?
Ele esperou a família toda ser exterminada para então ele sair e buscar ajuda? É estranho, não sei. A polícia também começou a achar meio estranho e começou a apertar o Ronald até que ele confessou. O autor daquele massacre tinha sido ele. A polícia tinha encontrado no quarto do Ronald caixas de munição. Foi por isso então que ele confessou. E o que é que ele contou? Ele disse que ele acordou de madrugada, simplesmente pegou o seu rifle e saiu disparando. Começou pelos pais, atingiu 2 vezes seu pai, 2 vezes a sua mãe e cada um dos seus irmãos uma vez. Sim, bastante estranho que ninguém na casa tenha acordado. Eu acho, porque a polícia não encontrou vestígios de sangue, por exemplo, em outros locais da casa, indicando que algum dos irmãos poderia ter sido morto em outro lugar e depois levado até o quarto. Todos estavam deitados de bruços em suas camas, alvejados, e ele contou que depois de terminar essa coisa horrível que ele fez, ele trocou as suas roupas ensanguentadas, colocou dentro de uma fronha, pegou o rifle e junto com essas roupas atirou atrás do rio que passa bem atrás da casa deles. Com o auxílio de mergulhadores, a polícia então conseguiu recuperar esse rifle e confirmar que foi com ele mesmo que quase toda a família DeFeo tinha perdido as suas vidas. Mas a questão era, por quê? Por que ele fez isso? Como eu disse, ele deu inúmeras versões e é claro que ele ficou preso. Em novembro de 1975, aconteceu o seu julgamento. A defesa insistiu que Ronald era insano e que ele ouvia vozes e que essas vozes diziam todas as noites para ele: extermine a sua família, extermine a sua família. Eu acho tão engraçado que essas vozes nunca dizem vá aprender alemão, vá aprender alemão, vá lavar a louça, vai varrer o pátio, vai fazer o bem para as pessoas. Não, sempre dizem coisas negativas, né? Tá bom. Mas acontece que o psiquiatra do Ministério Público disse que o Ronald, sim, ele tinha um transtorno de personalidade antissocial, mas que, embora ele fosse usuário daqueles entorpecentes, ele não era insano e que ele estava absolutamente lúcido no momento em que ele cometeu todos aqueles crimes. Então, ele foi considerado culpado e foi sentenciado a 6 penas de prisão perpétua de 25 anos cada uma. No vídeo do Ivan Milet, eu disse que não sabia como essa história de prisão perpétua de tantos anos funcionava, mas nós temos uma inscrita maravilhosa aqui que também faz parte dos caçadores de crimes e é advogada e ela me explicou. Significa, gente, que a cada período da pena ser cumprida, tipo, passou 25 anos, ele podia pleitear a liberdade condicional. Mas todos os pedidos foram negados. Durante o seu tempo de prisão, o Ronald deu várias entrevistas e ele deu várias versões do que tinha acontecido na casa. Ele primeiro culpou a irmã, disse que tinha sido a ideia da sua irmã mais velha, a Dawn. Depois disse que foi ideia da mãe, que a mãe teria arquitetado tudo isso. Enfim. Mas a verdade, a grande verdade de tudo isso é que não tinham vozes, não tinham espíritos, não tinham coisas sobrenaturais. O que movia, ou o que moveu o Ronald DeFeo Jr. a dizimar toda a sua família foi a apólice de seguro da família, ou seja, ele receberia muito dinheiro se a família fosse exterminada. E ele sendo o único sobrevivente, né?
essa é a história do crime, né? Mas horror em Amityville. Por que o horror em Amityville? Vamos saber disso agora. Quando o DeFeo foi condenado, é claro que ele perdeu o direito, né, sobre toda a herança da família, o que incluía a casa. A casa foi vendida em 1975 para George e Kate Lutz e seus 3 filhos. E foi com eles que teria acontecido diversas coisas. A família conseguiu ficar apenas 28 dias na casa entre dezembro de 1975 e janeiro de 1976. A família alegou que antes de comprar a casa, eles chamaram um padre para abençoar tudo, exorcizar talvez, né? E que quando esse padre chegou lá, ele foi atacado por um enxame de moscas. Do nada as moscas apareceram e uma voz furiosa disse ao padre: "Dê-o fora". Isso contradiz um pouco o que o George Lutz falou, né? Ele disse que não se importava em morar numa casa onde aconteceu uma tragédia, porque casas não matam ninguém. A casa não, mas os capetas que moram lá sim, né? Enfim, aconteceu isso e sei lá, eles acharam mega normal, tipo, um enxame de moscas, né? O que é um enxame de moscas? Super normal, um enxame de moscas atacar um padre e uma voz mandar ele sair. De boas, suave, vamos lá. Tá bom. Então eles continuaram vivendo na casa e relataram que portas, o clássico, né? Portas abriam e fechavam sozinhas, janelas abriam e fechavam sozinhas. Uma meleca verde e nojenta ficava escorrendo pelas paredes o tempo todo e pelas fechaduras das portas, e que não adiantava o quanto se limpasse, aquilo nunca saía. O casal também alegou que certa vez estavam dormindo e os dois acordaram ao mesmo tempo, estando flutuando a 60 centímetros do teto. E o George teria perguntado à sua esposa: "Tu tá acordada? Tu tá vendo isso?" E ela: "Eu tô vendo isso." E mesmo assim, né, continuaram na casa. Normal, super normal, né? Até que eles começaram a amanhecer todos arranhados, cheios de hematomas, e aí eles foram percebendo, ao passar dos dias, que as paredes tinham marcas de garras, e então notaram que uma mão invisível vinha tirar as suas cobertas de noite e os arranhar. Isso, entre muitas outras coisas, deixou a família Lutz tão apavorada que eles simplesmente pegaram e entraram no carro e deram-o fora. Tipo, eles não levaram nada que tinha lá dentro da casa. Inclusive, tinha móveis na casa que eram do tempo dos crimes. A cama que eles dormiam era a cama onde o casal DeFeo tinha perdido a sua vida. E eles tinham achado normal e viram que não era normal. Então, o que eles fizeram? Eles chamaram o advogado do DeFeo Jr. e, contando o advogado que eles se reuniram e com umas garrafas de vinho para cá, umas garrafas de vinho para lá, eles começaram a contar a história do que aconteceu na casa. E talvez dando uma aumentada, né? Mas, por alguma razão, eles não quiseram mais fazer parceria com esse advogado e foram entrar em contato com um escritor. O escritor era Jay Anson, que escreveu tudo que a família tinha vivido na casa e publicou o primeiro livro, Horror em Amityville. E aí fez o maior sucesso. O livro foi lançado em setembro de 1977
E o primeiro filme foi lançado, como eu já disse, em 1979. Aí, gente, o que aconteceu? O Ronald DeFeo, né, falou que, na verdade, ele nunca tinha escutado voz nenhuma, que o que realmente tinha acontecido é que ele queria dinheiro, queria as apólices da família e foi por isso que ele tinha feito aquilo. Mas, e tudo aquilo que tinha acontecido? O que era? Bem, segundo o filho do casal Lutz, né, depois de adulto, ele deu uma entrevista e falou que tudo o que aconteceu na casa foi, na verdade, culpa do George, porque ele, ao chegar na casa, começou a praticar rituais de magia obscura. Então, ele foi o responsável por atrair toda a sorte de demônios, entidades e capetas e assombrações que estavam por perto para dentro da casa, e que tudo o que aconteceu ali foi por culpa dele. Como a família não aguentou viver ali, olha só, isso eu não poderia deixar de contar. Quem foi investigar a casa? Ed e Lorraine Warren. Se vocês não sabem, esse casal era top, gente, muito top. Eu já falei deles aqui em outro vídeo do canal da Annabelle, se vocês quiserem podem lá dar uma olhada. Eles eram investigadores paranormais chamados em todas as partes dos Estados Unidos para resolverem casos, e eles levavam esses objetos para casa, e tem até um museu lá, o Museu dos Warren, tem um monte de coisa lá assombrada, um monte de coisa feia, incluindo a Annabelle. Os Warren então foram na casa com um padre e com toda a sua equipe, com o jornalista do Canal 5 e com o cara da câmera. Ao chegarem na casa, uma das pessoas que trabalhava para os Warren, que era a diretora de um dos centros paranormais que eles tinham por todo o país, resolveu tentar o contato com a entidade que vivia na casa ou com as entidades no caso. Gente, o negócio foi tão sério que a mulher, ao tentar o contato, ouviu, sentiu, viu alguma coisa que ela simplesmente levantou-se da cadeira, foi embora, pediu demissão do emprego e mudou de estado. Então, tinha alguma coisa muito feia naquela casa. Em entrevistas, o Ed e a Lorraine disseram que essa foi uma das casas mais horríveis e mais amaldiçoadas que eles já visitaram. Enquanto a equipe estava filmando e vasculhando as coisas por cima da casa, o Ed desceu e foi até o porão onde supostamente ficava trancado atrás de uma porta secreta, o que tinha sido o local de invocação de um bruxo que teria vivido ali há muito tempo. Ed contou que assim que ele chegou ao porão, terminou de descer as escadas, ele foi atacado por algo que espremeu o seu corpo por todos os lados e ele sentia que estava sendo esmagado, ao mesmo tempo que uma espécie de toalha quente tinha sido colocada sobre o seu rosto e ele não conseguia respirar. Ele disse então que começou, como um bom católico, a rezar em nome de Jesus Cristo e mandar aquela entidade embora. E a entidade foi. No andar de cima, os problemas continuavam. O padre, que tinha ido com a equipe, entrou sozinho no quarto de costura. Disse à família Lutz que esse era um dos locais preferidos para as assombrações acontecerem, para os enxames de moscas que apareciam e desapareciam do nada. Chegando lá, ele começou a abençoar e exorcizar o local, quando de repente ele viu uma entidade grande e toda em volta em sombras, e que aquela entidade teria encarado o padre por alguns minutos e depois teria ido embora. A Lorraine também estava com o seu rosário o tempo todo na mão enquanto caminhava pela casa, invocando a proteção de Padre Pio. Ela acreditava muito no Padre Pio e ela sentiu a mesma coisa que o marido dela sentiu. Ela sentiu uma opressão muito grande e que ela não conseguia nem mesmo respirar. Então ela começou a rezar, a rezar, a rezar, até que aquilo saiu e a deixou em paz.
Várias fotos foram tiradas durante essa investigação, e, inclusive em uma delas aparece o que parece ser um menino espiando por detrás de uma das portas, e em uma das fotos, que eu acho que parece ser a cabeça de um animal empalhado, parece um alce, o que já é uma coisa horrível de se ter em casa, né? Eu não teria um animal empalhado nunca, nunca, jamais, 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 jamais. Que coisa feia. Por cima do chifre desse animal empalhado teria aparecido a imagem do Padre Pio. Pessoas que conheciam, né, que eram mais, assim, digamos, chegadas ao Padre Pio, avaliaram aquela foto e disseram que realmente era ele, que ele tinha aparecido lá para proteger a Lorraine como ela estava pedindo. Bem, os Warren, então, concluíram que aquela casa era extremamente pesada, cheia de más energias, assombrada, e foram embora. Os Lutz, então, venderam a casa por um preço bem maior do que eles tinham pagado, afinal. Eles não tinham pagado muito caro quando compraram a casa, porque como tinha acontecido ali uma tragédia, ninguém queria casa, então ficou bem abaixo do preço do mercado e aí eles compraram. Muitas pessoas disseram que tudo isso não passou de uma estratégia para ganhar dinheiro, porque eles tiveram os direitos autorais dos livros e dos filmes. Viajaram o país inteiro dando diversas entrevistas e ficaram ricos, ficaram milionários, então será? Inclusive, a próxima família que comprou a casa não conseguiu ficar lá também, mas o motivo não eram assombrações, mas sim a constante visita e assédio de curiosos e de especialistas em sobrenatural que queriam entrar na casa de qualquer maneira. Essa família chegou a processar a família Lutz por isso, porque eles não tinham paz na casa deles. A casa foi vendida em 2016 por $930 mil. Uau! Muito dinheiro! E a família que mora lá pintou a casa de outra cor, ainda bem, graças. Pintaram de branco e aquelas janelas clássicas, né, que aparecem ali foram tiradas e mudadas para outras. Inclusive, o número da casa foi mudado porque a família que mora lá não quer, tipo, saber de nada do que acontece, porque a família que mora lá quer meio que se distanciar de tudo que aconteceu ali, eles não ligam e dizem que não são assombrados por nada, não acontece nada na casa. A casa ainda é visitada por muitos curiosos, muita gente vai lá. Tem muitas plaquinhas, eu li, né, por aí, que uma pessoa foi lá e disse que tinha muitas plaquinhas dizendo: cai fora, não vem tirar foto, sai, não recebemos ninguém, show, chispa. Tipo, as pessoas não querem que ninguém vá lá, mas meio difícil, né? Acho que todo mundo que passar por Amityville vai querer dar uma olhadinha, nem que seja de longe, nessa casa, porque ela ficou no imaginário estadunidense por muito tempo. Até hoje, eu diria, né? Enfim, Ronald DeFeo Jr. faleceu em 12 de março de 2021, aos 69 anos, na prisão. E aí a história, né? O que pode ter acontecido é que depois que o George Lutz parou com as invocações que ele fazia, simplesmente os espíritos, as coisas, né, que ele chamava, foram embora. Tipo assim, chegou a nova família, um capeta olhou pro outro e disse: você viu essa gente nova? Gosta deles? Ah, eu não gostei não, são tão diferentes, né, são tão estranhos, não fui com a cara deles. Vamos assombrar outra família? Bora. Enfim, pode ter acontecido isso. Vai saber, eu não sei o que acontece lá pelo mundo espiritual, né? Mas enfim, tem gente morando lá na casa e essa é a história de Amityville, do horror em Amityville, nosso último vídeo sobre crimes que inspiraram filmes de terror. Me contem aí nos comentários se vocês gostaram, se querem uma parte 2 desse especial eu posso trazer, de
crimes que inspiraram filmes. Aí pode ser filmes de drama, por exemplo, e de outras coisas, tá? Contem pra mim nos comentários o que vocês acharam desse vídeo. Eu adoro ler os comentários de vocês e compartilhem também, por favor, com seus amigos, com quem vocês acham que possa se interessar pelo conteúdo aqui do canal. E a grande novidade é que o canal foi monetizado. Ai, que bom, gente! O canal foi monetizado. Então, por favor, sabe aqueles anúncios de 15 e de 30 segundos? Se aparecer, não pula não, tá? Por favor, não pula esses anúncios. Porque vocês sabem que daí eu tô ganhando um dinheirinho pra realizar meu sonho de ir embora daqui um dia. Queira Deus, e Ele quer. Eu creio. Então, amores, o vídeo foi esse. Nos vemos semana que vem, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E olha lá, o Steven tá segurando uma joia rara do rock. Disco do Aerosmith, ou melhor, CD do Aerosmith Rock na Hard Place, que foi um presente da Letícia, que pediu o filme A Orphan, que foi o último aí que eu gravei, né? Beijo, Letícia, viu? O Steven Tyler Bon Jovi é mesmo roqueiro. Beijo pra vocês, fiquem com Deus, até semana que vem. Tchau! Meu Deus do céu, eu acho que esse negócio é assombrado mesmo. Conforme eu ia falando, as minhas cruzes aqui foram abaixando e eu nem percebi. Que horror, credo. Sai fora. Puxa. Não quero nenhuma entidade aqui não. Vamos embora. Show. Mexendo nas minhas cruzes aqui. Que é isso?